Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado para um bate-papo. E hoje eu peço licença para vocês e eu trouxe um colega para uma conversa muito gostosa, que é o Diogo Massaneiro. Ele é o nosso gerente de conteúdo digital e o ND+, para quem não sabe, este mês de maio bateu um recorde. Quase 27 milhões de acessos, de visualizações. E a gente vem acumulando desde janeiro até aqui uma liderança extremamente importante. Então eu queria conversar com o Diogo para ele explicar para nós um pouco desse boom do ND+. Tudo bom, Diogo? Tudo bom, Paulo? Como é que tá? Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo sobre internet, tendências, boom, número. Se você quiser aí, vamos para dentro. Então vamos lá. O seguinte, eu começo já me apresentando como um jurássico, até porque eu comecei as minhas atividades profissionais no Telex, comecei com filme e hoje a coisa é uma loucura e uma velocidade fantástica. Como é que se controla isso? Rapaz, a internet, ela é como você falou, é uma loucura. Mas quem manda na internet hoje é o usuário, são as pessoas. O que as pessoas querem ver? O que viraliza? O que ganha os grupos, as redes, as páginas? As pessoas hoje elas têm um gosto variado, elas gostam de entretenimento, elas gostam de lazer, de política, de economia, de futebol, elas gostam de opinar, elas gostam de participar. E a nossa missão aqui é trazer todo esse universo de que as pessoas gostam para dentro do nosso portal, para as nossas redes, e entregar para elas esse conteúdo de uma forma rápida, clara e atraente, que seja atrativo para elas, que elas voltem, continuem acessando e tenha notícias, mas também se divirtam com o que a gente entrega. E quando a gente fala de 27 milhões de visualizações, isso significa participação ou uma passagem? Significa que o nosso conteúdo ele foi acessado 27 milhões de vezes, né? O número exato é 26 milhões e 500, esse mês de maio que a gente fechou agora. Eu aumentei um pouquinho, porque agora em junho vai aumentar também. Se Deus quiser, o trabalho está sendo feito para isso. Mas o número interessante do recorde desse mês é o acumulado do ano, na verdade, né? Em que nós ultrapassamos a marca de 118 milhões de page views, de páginas visitadas, desde janeiro. O nosso concorrente, que vinha na nossa frente, nós passamos. Eles ficaram com 115 milhões e nós ultrapassamos esse mês. O mês de maio foi um mês excelente, porque nós fizemos um trabalho de audiência muito bom, a exemplo do que nós já havíamos feito em março. Março foi o nosso grande mês de audiência no ano, que a gente fez quase 30 milhões de page views. Então, esse mês a gente bateu na trave, em junho a gente quer chegar nos 30, em julho, em agosto, e consolidar essa liderança. Então, respondendo assim a tua pergunta, quase 27 milhões de matérias nossas foram acessadas esse mês. Consolidar significa que você quer uma sintonia direta com essas pessoas que estão chegando ali na página. E consolidar depende do quê? Consolidar depende de um bom conteúdo, um bom jornalismo, estarmos antenados ao que é o universo da internet. A internet ela é um mundo, às vezes, até um pouco paralelo, né? A nossa realidade é uma coisa e a gente vê as notícias na internet sendo reproduzidas por meio de memes, por exemplo. Então, a gente precisa estar antenado à linguagem. Quando eu digo linguagem, além da apuração jornalística que a gente já faz muito bem, eu incluí, né, no treinamento da equipe mais um item. Bom, gente, além de checar a informação, rechecar, escrever, fazer um bom título, nós temos uma coisa que é chamada SEO, que nada mais é do que são técnicas de escrita para a internet. Porque nós escrevemos para um público final, claro, você, eu, todo mundo que nos assiste, que tem acesso à internet vai ler, mas antes de chegar até você, ele tem os mecanismos de distribuição. E aí é a segunda parte da consolidação, que é o Google, né? Nós temos que escrever para o Google, porque se o usuário estiver procurando por um determinado assunto, ele foi lá e pesquisar, a gente tem esse conteúdo para que ele apareça primeiro para o usuário. Segundo, as redes sociais, onde nós estamos presentes, todos os canais do Grupo ND, em todas as praças, o nosso conteúdo é distribuído lá também. Os grupos de WhatsApp
e também notificações no celular, no computador, se o usuário assim o desejar. Então, consolidação significa você ter uma base tecnológica muito forte de bastidores, que é feito pela nossa equipe de desenvolvimento, consultores de SEO, e um conteúdo muito bem feito, que aí é a equipe da redação aqui em Florianópolis e em todas as praças do estado onde a gente atua. E nós temos lá também o nosso jornal impresso. Temos jornal impresso. Só que o nosso jornal impresso, o impresso é para a grande Florianópolis, mas ele acaba no ND+, sendo para o mundo inteiro. Ele está lá. As informações que a gente tem no ND+, muitas delas estão no impresso. Aliás, todas elas estão no impresso. O que muda, às vezes, é a ordem, né? O conteúdo mais factual, hard news, que a gente chama, ele vai estar em tempo real. No impresso, aquela informação mais analítica, a suíte, que a gente chama da primeira informação, vai estar no impresso, com um pouco mais de fontes, uma outra visão, um outro ponto de vista, a opinião, a sua, do Moacir, do Cacau, da nossa equipe de comentaristas e colunistas do Grupo ND, ela vai estar lá de uma forma um pouco mais empacotada, que a gente chama, né? Então, a gente vai dar para o leitor, ó, toda aquela loucura que aconteceu ontem, que nós te demos várias notícias no portal, no impresso ela vai estar aqui empacotada. Esse é o grande diferencial. E está lá também, para o assinante, para quem é assinante do portal, do jornal digital aqui em Florianópolis e em Joinville também, a notícia vai estar disponível para todo mundo, claro. Diogo, se fala muito que o impresso está com os dias contados. E o nosso jornal vem se fortalecendo, ele vem se mantendo e até crescendo. Como é que está dando para conviver o digital com o impresso? Eu acho, Paulo, que a principal característica nossa aqui no Grupo ND e que nos diferenciou em relação a outras empresas que nos permitiram manter o modelo do jornal impresso foi a ousadia e a visão de negócio dos nossos diretores, o presidente Marcelo. É a nossa redação, né? Essa é a nossa redação integrada, o nosso site bonitão aí. E então, nós conseguimos conviver de uma forma que o negócio do impresso seja sustentável, claro, é um negócio, e o negócio do digital também, sem que os dois sejam concorrentes, mas que eles sejam complementares. Então, o digital está crescente, o impresso está num bom momento, né, comercialmente falando, a gente está muito bem. Então, eu não acredito que o jornal impresso, no nosso caso aqui, ele esteja com os dias contados. O que a gente sempre precisa fazer é reinventar todas as plataformas, inclusive o digital. Muitas das coisas que a gente fazia um ano atrás, por exemplo, nós não fazemos mais. Agora, ela é muito mais acelerada, essa mudança no digital. Sim, ela é tempo real. Eu monitoro, nós, da equipe do digital, nós monitoramos em tempo real a nossa audiência. Então, eu tenho uma tela, você sabe bem lá na redação, tem uma tela enorme que fica um número girando lá, aquilo é o nosso norte. Se aquilo está bem, opa, o que está rendendo, o que está bom? Então, a gente pode investir nesses assuntos mais um pouco, ou não, fizemos uma aposta, não deu em nada. Tá, vamos abandonar o assunto, vamos trabalhar de uma outra forma, vamos trabalhar com outro formato, e os formatos, eles mudam, porque a internet, ela é dinâmica, porque ela depende, entre outras coisas, dos algoritmos. Uma palavrinha que muita gente fala, o algoritmo, ele é cíclico e às vezes ele beneficia, às vezes ele te atrapalha. Então, o nosso alcance, ele precisa estar sempre muito ligado ao que está acontecendo no algoritmo do Google, do Facebook. Opa, esse assunto está rendendo, então a gente vai investir aqui? Será que não tem muita gente falando desse assunto e nós vamos ser só mais um? Ou será que vale a pena a gente investir num assunto exclusivo nosso, que só nós vamos ter e se as pessoas pesquisarem, a gente vai ter em primeira mão e vamos ter mais audiência com isso do que com outras coisas? E a tua equipe é formada por quantas pessoas? Eu tenho em todo o estado hoje cerca de 40 pessoas. A redação aqui de Florianópolis, nas praças, nós estamos em Joinville, estamos em Blumenau, Itajaí, Chapecó, aqui na Grande Florianópolis, e aí o time de colunistas, do qual você faz parte, e toda uma equipe de repórteres, editores, estagiários, fotógrafos que fazem o ND+ acontecer todo dia. Agora, tirando os jurássicos, eu, Moacir, o Cacau, essa turma toda, é tudo jovem, né? A gente tem uma pegada, esse dinamismo que o online nos exige, ele é muito característico dessa geração que está saindo da universidade agora. Tá, então agora outra curiosidade que eu tenho. O jornal, pessoas mais velhas que buscam, que leem, mas eles também estão indo para o digital. Todo mundo está indo. Todo mundo está indo porque todo mundo hoje tem um aparelho celular, todo mundo hoje tem uma conexão com a internet, usa o WhatsApp, então todo mundo tem acesso à notícia.
E existem diversos aplicativos. O Google, hoje, ele oferece para você, de acordo com o teu hábito de consumo, o teu hábito de leitura, o teu hábito até de deslocamento dentro da cidade ou dentro do país, algumas coisas que ele entende, e aí eu volto mais uma vez ao algoritmo, que sejam do teu interesse. Então, às vezes, mesmo que você não queira, você pode ser impactado por uma informação relevante. A não ser que você tenha largado todos os seus equipamentos eletrônicos num canto, em algum momento você vai ser impactado se você tiver com o celular na mão. Por informação, por entretenimento, por notícia, por meme, por vídeo, por foto. Esse é um universo sem limite. Ele tem limite, né? Ele tem o limite da legislação. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso postar o que eu quiser. Porém, a gente tem regramentos tanto da legislação vigente, quanto dos mecanismos que fazem a internet, digamos assim. Eu estou falando de Google e de Facebook. Então, o Facebook ele não aceita alguns tipos de postagem que ele caracteriza como conteúdo sexual, violência excessiva, fake news. Tudo isso, existe uma série de diretrizes que precisam ser seguidas. O Google, a mesma coisa. O Google ele é um pouco menos restritivo do que o Facebook. Porque a gente sempre precisa lembrar que o Brasil ele é considerado um país muito aberto, né? A gente fala sobre temas abertamente, a gente brinca com a sexualidade de uma forma um pouco mais, como é que eu vou dizer, até de uma forma mais... A gente brinca mesmo. Só que as diretrizes do Facebook elas são mundiais, então existem países fechados, completamente fechados, em que determinados assuntos não pode entrar de jeito nenhum. Então ele precisa equilibrar essa balança para que o conteúdo seja acessível para todos. Então, às vezes você posta um conteúdo, mesmo que ele seja noticioso, mas uma imagem que você postou no Facebook, ele pode ir lá e te derrubar. Ele tira a imagem do ar e você pode sofrer uma série de punições. Por isso que nós temos uma equipe de redes sociais que cuida, entre outras coisas, disso. Eu vou pegar esse de gancho, que eu achei interessante isso que você falou, e eu percebi que está havendo eu venho acompanhando que está havendo uma reação muito forte no Congresso norte-americano, senadores criticando com uma certa veemência o Facebook, o Twitter, o YouTube, porque esse controle dessas plataformas digitais, esse controle está extrapolando. Por exemplo, lá eles estão cortando quando fala de tratamento precoce, quando fala do vírus, que de repente a origem do vírus da Covid-19, que virou um debate mundial agora, que essa pandemia nos agrediu em todos os sentidos. Então, nesse aspecto, Diogo, até que ponto nós não estamos sendo controlados pelas plataformas tecnológicas? Elas estão dizendo o que nós temos que ver, o que, por mais que a gente acesse, mas os logaritmos... Algoritmos, essa coisa aí que você falou. O robozinho. Logaritmo é outra coisa. Logaritmo é outra coisa e, na minha opinião, deixa ele lá quietinho. Deixa ele longe, que ele é complicado. É complicado. Mas a gente vai dar uma paradinha rápida agora, porque a gente tem um intervalo, que a gente também tem que faturar aqui. Opa! E depois a gente volta. Obrigado por nos acompanhar aqui no Conexão ND. Daqui a pouco nós voltamos com o Diogo Massaneiro, que é o nosso gerente de conteúdo digital. Daqui a pouquinho. Zé, a gente está voltando, hoje o bate-papo é caseiro, é com meu colega Diogo Massaneiro, que é o gerente de conteúdo digital no ND+. E eu estava falando agora há pouco, Diogo, colocando para você esse controle do Facebook, que está sendo até criticado com uma certa veemência por senadores norte-americanos. Claro que você, de repente, bloquear uma conta
que pode conduzir a uma pedofilia, pode conduzir a um excesso, mas daí você falou que tem países mais fechados, nós somos mais abertos, mas não, eles estão interferindo em conteúdo de discussão e debate fundamental, como a pandemia, como tratamentos, e eles estão dizendo o que pode e o que não pode. Essa interferência não é maléfica? Essa interferência ela é discutível, né? O que acontece, especialmente nos Estados Unidos, onde eles estão todos lá, né? A gente não pode esquecer de uma coisa, o Facebook e o Google são duas empresas privadas. Então, eles criam as próprias diretrizes. A internet, até pouco tempo atrás, a legislação sobre ela era ainda muito incipiente, agora nós estamos evoluindo mais. Porém, eles criam diretrizes baseadas em fontes ou em artigos das legislações vigentes que eles entendem que sejam as corretas. Então, por exemplo, no caso de conteúdo que eles removem, bom, o Facebook entendeu que conteúdo A, B ou C é um conteúdo de fake news, independentemente de quem venha, de onde venha e qual o teor. Dentro das diretrizes deles, aquilo é fake news e eles vão lá e tiram do ar. Por ser uma empresa privada, o que você tem que fazer? Você tem que entrar na justiça contra eles, para poder provar que aquilo ali está correto. Não, mas eu sou o Facebook, aquilo ali está errado. A minha plataforma é assim. Se você quer postar aqui, é assim. Se você não quer, você não vai postar em outro lugar. Sim, daí nós estamos sendo prisioneiros do Facebook? É mais ou menos isso aí. Não digo prisioneiros, mas a gente tem que seguir as regras dos caras. Se você não quer... Sim, o Zuckerberg, então, ele vai ditar o que é o correto para o planeta? Dentro da plataforma dele. Dentro da plataforma dele, ele diz, é assim, se eu estiver errado, alguém vai ter que me dizer que eu estou errado. Tanto é que ele foi ao Senado nos Estados Unidos para se explicar por vazamento de dados. Então, ele erra, ele comete erros, né? Por ser uma empresa privada, o que o Mark Zuckerberg quer com isso? Ele quer dinheiro. E não tem coisa mais valiosa no mundo hoje do que dados, os seus dados. Suas informações, as minhas, estão todas lá dentro. Por mais que a gente ache que não, elas estão. Então, o que o Facebook quer com isso são os nossos dados, que os clientes deles têm acesso. E é por isso que quando você acessa um conteúdo, ou você acessa um site de compras lá, por exemplo, você quer comprar um produto, você só está olhando. Você olhou, pá, daqui a pouco vai chover aquela imagem para você em tudo que você acessar. Porque os seus dados ficaram lá e aquilo lá passa a ser distribuído dentro de uma rede e ao entrar dentro do Facebook, quando você acessou lá atrás, você concordou que os seus dados pudessem ser compartilhados com os parceiros do Facebook. E é por isso acontece com o Google, com outras redes também. Então, na verdade, o conteúdo que está lá dentro, eles entendem como deles. E aí as diretrizes são deles. Felizmente ou infelizmente, para você contestar aquilo, você tem os caminhos diretamente com eles, mas eu desconheço você contestar uma informação que você botou lá dentro e eles, não, você está certo, eu estou errado. Vá para a justiça e se vire. De fato, é uma discussão que precisa evoluir bastante, porque qual é o meu direito de livre expressão e o teu direito de me cortar isso? Né? Está dando uma briga feia. E vai continuar dando. Agora, outra coisa, 5G. 5G está chegando aí. O que muda com o 5G? Rapaz, o que eles chamam de internet das coisas, né? A velocidade, a tecnologia, ela tende a ser uma coisa tão assustadora que ela não se resume apenas a você baixar arquivos ou assistir coisas com mais velocidade. A tendência, dizem os especialistas, e eu não sou um especialista na área, mas pelo que eu leio, a gente vai ter uma revolução, inclusive na telemedicina, nas casas tecnológicas, a sua casa, a minha casa, poderão ser geridas toda ela de forma remota pela internet, as TVs inteligentes que nós já temos hoje, além de outros equipamentos eletrônicos mais inteligentes, tudo na sua casa. Tem gente que brinca que a gente vai poder finalmente ter a casa dos Jetsons. Né? Da minha época isso. Cara. Isso, então. Claro. Época de guri, bota tempo isso. A gente não vai chegar nesse exagero de algumas coisas que tinham lá, mas a tendência é que a internet 5G chegue para revolucionar especialmente a indústria, a economia limpa, a medicina e avanços tecnológicos a gente espera que venha tu vai ter no celular, tu levanta o celular, a pessoa... Paulo, isso Já existe? É o de menos.
É o de menos. Agora imagina... É o de menos, mas é legal. É legal pra caramba. É legal pra caramba. É a cerejinha do bolo. Pô, tu tá com o celular, vou falar contigo, levanto aqui, tu aparece aqui na minha frente. Nós já temos alguns pequenos exemplos do que a internet 5G pode trazer. Por exemplo, nós temos aqueles equipamentos, os assistentes virtuais, né, as Alexas da vida. Já é uma forma, você interage com uma máquina dentro da sua casa já hoje em dia, se você quiser comprar. Então, olhe por aí. A partir daí você vai conseguir interagir com o mundo, porque vai estar tudo disponível numa velocidade muito rápida e a gente espera que essa tecnologia toda nos ajude a evoluir enquanto ser humano, porque a gente vai ter tecnologia para melhorar o mundo. Mas a gente já viu também ao longo da história que a tecnologia também nos levou para o lado oposto. Então, tudo vai ser um ambiente a ser descoberto. Antes de vir para cá, eu estava participando de um workshop justamente com uma empresa que estava falando o que vai ser a TV ou o que vai ser a comunicação daqui a 30 anos. E uma das coisas que uma das hipóteses levantadas é, não sei, porque tudo muda muito rápido. Agora é o seguinte, ótimo tu teres falado isso. Tem o seguinte, nós temos muda muito rápido mesmo, e eu vou até me colocar numa experiência minha. Eu comecei, como eu brinquei no início contigo, falando que eu sou um jurássico e coisa, eu comecei com filme. Eu comecei com filme mudo. Mudo, era uma camereta que a gente era a mola, a gente dava corda e filmava. E depois a gente revelava o filme e entrava o filme no telecine. Ali foi evoluindo do vídeo para o VT e assim foi, até nós chegarmos hoje no digital, nessa... Pô, pega um pendrivezinho desse, bota ali, tá com uma matéria no ar. É uma loucura isso. Eu lembro quando eu estava em Buenos Aires, cobrindo a Guerra das Malvinas, a gente filmava, botava o filme na caixinha, ia no aeroporto, entregava para o comandante do avião para ele trazer para o Rio de Janeiro. 3 dias. Não, seria, tu gravava num dia, no outro dia entrava na TV, mas, pô, hoje é na hora, é instantâneo. Agora, o conteúdo não mudou. O conteúdo continua sendo... Aí vem a história da fake news, aí vem a importância do conteúdo paralelo ao avanço tecnológico. Era isso que eu queria te ouvir. O conteúdo, ele é o rei. Ele continua sendo o rei. O que vai mudar é a forma como a gente vai produzir esse conteúdo. Eu fazia conteúdo para televisão. Ok, como é o conteúdo para televisão? Ele é assim... Eu preciso de uma produção, eu preciso de boas imagens, eu preciso de um bom personagem, de bons personagens, ok. Maravilha. Como é que eu vou fazer essa produção para a internet? O que muda para a internet? Bom, na TV eu consigo fazer uma super produção de meia hora? Consigo. Funciona? Não sei. Funciona? Talvez. Para a internet, para a internet talvez o tempo seja diferente. Por quê? Porque a atenção que nós temos em relação às coisas mudou. Hoje, o TikTok, por exemplo, vou dar um exemplo do TikTok. O TikTok você fica fazendo isso aqui e o conteúdo vai. 15 segundos, Paulo. 30 segundos. Mas 15 segundos, 30 segundos, tu não informa. Não informa, exato. Mas você entretém. E hoje o conteúdo de internet ele passa muito pelo entretenimento. Então ele não é um bom local para informação. Ele mas as redes sociais talvez nem tanto. Mas plataformas de notícia como o ND+, continuam sendo. Depende do que então você procura. Era Cada conteúdo, ele direciona para uma plataforma. Se eu for lá no Instagram, eu vou receber uma coisa. Um tipo de informação. No Facebook, outra. No portal de notícia, outra. No WhatsApp, outra. Então eu tenho um universo de opções para eu receber informação. Exatamente. O Instagram, por exemplo, ele é visual. 100% visual. Não adianta eu bater um texto no Instagram que eu vou perder tempo. Adianta, mas talvez as pessoas não leiam. Você pode botar lá uma imagem bonita e uma descrição enorme, encher de hashtag, fazer o que você quiser. Mas a probabilidade das pessoas não lerem é muito grande. Então você precisa ter a tua informação ali na tela, na imagem. O que eu estou dizendo ali? O Paulo está dizendo que o candidato A tem mais chance de ganhar a eleição. Se você disser isso na tua imagem ali, você vai ser visto. Agora, se você botar só a imagem dos dois candidatos e deixar para botar o teu textão ali embaixo, a tua informação fica comprometida. Daí eu vou lá pro portal. E aí você vai aprender mais.
que lá as pessoas estão procurando informação. Nas redes sociais, no Instagram, então esses 20, no TikTok... eu arredondei, esses 27 milhões que acessaram ali, eles foram buscar informação. Eu estou falando de portal, informação no portal. Informação, entretenimento... Não tem nada a ver com o Instagram, com o Facebook. Não, buscar... é só portal. Talvez não, com certeza, muitas dessas pessoas chegaram até o ND+, por meio das redes sociais, especialmente o Facebook. O Facebook é uma rede onde ainda nós usamos muito conteúdo para que as pessoas cliquem e direcionem para o portal. No Instagram a gente já não faz isso. A audiência que vem do Instagram ela é insignificante, mas o Instagram ela é uma boa ferramenta de engajamento, ou seja, as mensagens diretas que eu quero passar para quem está ali e rápidas, elas estão no Instagram. Seja um vídeo de 30 segundos, seja uma foto com a cara da pessoa e uma informação, ou mesmo alguns conteúdos mais virais, digamos assim, né? Uma imagem de bom dia, aquelas coisas que são engraçadinhas, bonitinhas, elas são boas porque elas ajudam a engajar melhor. Então, cada plataforma tem o seu direcionamento. Por exemplo, o Twitter, que disseram que ia acabar, eu achei que o Twitter se fortaleceu. Não, o Twitter ele é uma excelente rede social para pessoas físicas, por exemplo, para influenciadores políticos, para autoridades, para jornalistas, para veículos já nem tanto. Mas para você, Paulo Alceu, para uma autoridade, o prefeito, veja, o Jean Loureiro, o prefeito, ele se comunica pelas redes sociais e ele é muito ativo no Twitter também. O governador Moisés é a mesma coisa, a gente percebe que eles estão lá, porque para autoridades, pessoas físicas, ele funciona muito bem. Tá? Agora, aquela coisa de você ficar compartilhando notícia para dar audiência, ele não vem do Twitter, com certeza. Olha, interessante isso aí. Eu fiquei aqui pensando exatamente toda essa evolução que está vindo, para onde é que a gente vai? Impossível responder essa tua pergunta, cara. Pós-pandemia. Pós-pandemia, o que se espera, né, em termos de conteúdo? Eu vislumbro um futuro em que as pessoas, de fato, busquem um conhecimento mais técnico em relação ao que acontece na vida delas. A pandemia ensinou muita coisa para nós, inclusive que a gente não sabia nada sobre muita coisa. Entende? Nós entendíamos pouco sobre imunização, muita gente não sabia da importância da vacina, de medicação, de uso de máscara. Eu lembro muito bem que quando começou a pandemia, Paulo, eu estava de férias e eu estava na Europa, eu quase não consegui voltar. E eu comentava com minha mulher, olha só, como os chineses usam máscara para tudo. No meio da rua, aeroporto, então, os asiáticos, eles já tinham essa cultura da máscara de muitos anos atrás por causa da poluição. São lugares muito poluídos, as grandes cidades asiáticas. Isso para nós nunca foi cultural, porque a gente nunca se preocupou com isso. Agora, veja como pode ser daqui para frente a preocupação que a gente vai ter com coisas que a gente não dava mínima. Álcool em gel era uma coisa que tinha, mas daquele jeito. O distanciamento social, será que nós seremos pessoas mais distantes? Ou será que nós vamos buscar um conhecimento para que a gente possa conviver em sociedade em segurança? Mas no pós-pandemia nós vamos ganhar mais visualizações ou, de repente, a gente vai meio que estacionar porque o fato do home office, do isolamento que deu mais possibilidade de tu estar ali no dia a dia. A gente só vai descobrir isso mesmo depois da pandemia. A gente precisa entender. Mas eu tendo a achar que nós não vamos perder acesso após a pandemia. Porque nós já estamos num momento de transição do isolamento social quase que completo para uma reabertura econômica. Em Santa Catarina a gente vive uma situação até bastante, tirando alguns setores, até bastante normal, e nós percebemos crescimento nos nossos números. Então, eu acho que tem mais a ver com a base tecnológica que nós criamos e o conteúdo que nós produzimos do que, basicamente, o fato das pessoas estarem em casa. Eu posso estar enganado, mas o número é mais ou menos esse. No começo da pandemia, quando todo mundo estava em casa, a nossa média de audiência ali foi de 15, 16 milhões. Então, hoje nós já quase dobramos. Agora que deu uma abertura, então demonstra que o pós-pandemia não vai interferir tanto no... A gente conquistou um público.
nesse período. A gente usou esse período para conquistar um público, para conquistar uma audiência, para conquistar a confiança dos mecanismos de busca, porque nós também trabalhamos dentro de diretrizes do Google e do Facebook, como eu falei. E a partir do momento que nós temos boas práticas para fazer bom jornalismo, boas postagens, tecnicamente nós somos impecáveis, isso faz com que o nosso conteúdo chegue a mais gente. E chegando a mais gente, a gente vai crescer independentemente do cenário. E como tu controla as fake news? Porque vem de tudo que é lugar, né? A gente precisa checar, a nossa equipe precisa checar. Eu sou muito crítico. É muito exigente, eu já notei isso aí na redação. Eu pego no pé porque a gente não pode vacilar. Porque todo um trabalho de 2 anos que a gente fez... Pode cair, perder a credibilidade e a confiança, né? A credibilidade, a confiança, algumas pequenas certificações que a gente conquistou ao longo do tempo com parceiros como o Google, como o Facebook. Nós trabalhamos essas instituições como parceiras nossas. As pessoas brincam assim, quem é o Google? Nós temos contato com um gerente do Google que trata comigo semanalmente, diariamente, sempre que necessário. Existe uma pessoa que lida com a gente. Isso é sinônimo de credibilidade, que nós somos um portal reconhecido pelo Google, por exemplo, o Facebook também, nós temos um gerente. Então, se eu tenho algum problema, alguma dúvida dentro desse serviço que o Google nos oferece, essa pessoa, esse atendimento, eu ligo para ele e a gente conversa. É uma pessoa aqui no Brasil, em São Paulo. Então, isso é a credibilidade do veículo, a gente conquistou isso. E para a gente manter, o trabalho precisa ser sério, precisa ser muito cuidadoso e cauteloso. Então, a curadoria de conteúdo é de responsabilidade da redação. Tem outras coisas boas chegando em relação a isso, né, mas vai ficar um pouquinho mais para frente. Para te ver, né? Terminou o tempo, voou, porque o assunto é muito rico, é muito né? Bom. E está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. Eu queria aproveitar, Diogo, para dar os parabéns a você por ter um intermédio, a toda a equipe, por essa evolução toda do ND+. Isso é extremamente importante para nós, é a maneira de levar também informação às pessoas que exigem qualidade, que exigem credibilidade, sabe? E muito obrigado por ter vindo aí, por ter dado esse tempinho para conversar conosco. Obrigado, Diogo. Eu é que agradeço, Paulo, pelo convite, estender aí as tuas palavras ao Jean, que trabalha incansavelmente com a gente aí na condução do digital, e agradecer a confiança da direção da empresa por deixar esse projeto na nossa mão. Nós somos jovens, somos cheios de coisas, mas a direção cheias da empresa... de ideias, e às vezes a gente dá uma viajada aí, mas faz bem. Mas a direção da empresa é inteligente, ela sabe que é bom. Sabe. Pessoal, um abraço, muito obrigado. Ficou esclarecido, vários pontos ficaram esclarecidos aqui, e é um assunto realmente muito palpitante. E terça-feira que vem eu vou estar de volta aqui com mais um Conexão ND. Obrigado por nos acompanhar até agora. Um beijo.